Questão 61. Tá? Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo, voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. Então, gente, vamos lá. As medidas governamentais buscam conter, isto é, diminuir. Conter é o mesmo que diminuir a ocorrência do seguinte processo demográfico. Letra A, transferência de refugiados. Nelson, o que é um refugiado? Um refugiado, gente, é um migrante forçado, ou seja, aquela pessoa que ela é obrigada a deixar o seu país de origem em função de algum tipo de perseguição política, étnica, religiosa, dentre outras. Né? Aqui no texto não há nada falando sobre esse tipo de coisa. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Letra B, deslocamento sazonal, ou seja, um deslocamento temporário que acontece em algumas épocas do ano. Isso é muito comum, por exemplo, né, no Nordeste brasileiro, aonde você tem a transumância, ou seja, as pessoas, né, elas se deslocam da cidade e ficam temporariamente no campo em épocas de plantio e de colheita, quando há emprego no campo. Quando acabam esses períodos de colheita e de cultivo, né, as pessoas retornam para as cidades porque elas vão ter mais trabalho na cidade do que no campo. Então, também não tem nada a ver aqui com o enunciado. Movimento pendular. Como é que é um pêndulo? Pêndulo é aquele negócio que vai e volta, vai e volta. Então, a migração pendular acontece entre a metrópole e as cidades que estão no seu entorno. Então, por exemplo, antigamente, né, houve o êxodo rural aqui no Brasil. Ou seja, muitas pessoas deixaram o campo e vieram para as cidades. Agora, elas foram para qualquer cidade? Não, elas foram para as grandes cidades. Por quê? Porque eram os locais em que havia a maior oferta de empregos, certo? Agora, quando muitos migrantes foram chegando nas metrópoles, chegou o momento que o valor do solo urbano começou a ficar muito caro na metrópole. Então, as pessoas mais pobres começaram a habitar o quê? As cidades que ficam no entorno metropolitano. Né? Só que no entorno metropolitano, a oferta de empregos era muito menor. Então, a pessoa diariamente, de manhã, deixava uma cidade do entorno e vinha até a metrópole trabalhar. No fim do dia, o que ela fazia? Fazia o movimento inverso, isto é, deixava a metrópole e voltava para a sua cidade de moradia. Então, havia esse pêndulo. A pessoa de manhã vinha, de noite voltava. Vinha e voltava. Vinha e voltava. Também não é isso o que acontece aqui no texto. Letra D. Fuga de cérebros. Esse é o nosso gabarito. Professor, o que é fuga de cérebros? São as pessoas altamente qualificadas que, por não encontrarem emprego no seu país de origem, acabam indo embora para outros países. Então, por exemplo, eu faço doutorado em geografia. Então, eu tenho muitos amigos, né, que foram para outros países. Por quê? Porque eles receberam propostas de trabalho
para trabalhar em universidades, em centros de pesquisa, em outros países. Eu também já recebi essas propostas, mas eu tenho família, enfim, crianças estudando, é muito complicado, certo? Então, a fuga de cérebros é quando você tem uma universidade, um centro de pesquisa no exterior que vem aqui e te contrata. E aí, como você é uma mão de obra altamente qualificada e você não é reconhecido aqui no Brasil, por exemplo, que é um país que não investe em ciência e tecnologia, você pega e vai embora, né? E aí, o país, né, que bancou a sua formação não vai ser premiado com as suas pesquisas, com o seu desenvolvimento científico, né? Então, o nome disso é fuga de cérebros. E é justamente o que o texto quer fazer, que é conter a fuga de cérebros. Ou seja, quer, né, que as pessoas tenham bolsas de estudo, enfim, estudem lá fora, mas que depois elas voltem para o seu país de origem, ok? Para ajudar a fomentar a ciência em países como o Brasil, né? Então, aqui, ó, a palavra conter ali é muito importante, porque a questão quer conter o quê? A fuga de cérebro, isto é, a saída de pessoas altamente qualificadas. E letra E, fluxo de retorno. Não, é justamente o que eles querem fazer, né? Eles querem estimular o retorno dessas pessoas altamente qualificadas que saem do país, ok? Então, se aqui não tivesse conter, né? Se aqui fosse para estimular, aí sim seria o fluxo de retorno. Mas aqui tem conter, conter a fuga de cérebros. Tá bom? Beleza. Então, questão 61, o gabarito é a letra D, de Dinamarca.